Deus sabia que o dinheiro teria um papel muito importante em nossa vida. Por isso ele colocou aproximadamente 2.500 textos na Bíblia para nos orientar. Em boa parte deles, somos aconselhados a tomar cuidado. Você conhece Mateus 6,24, onde diz que ninguém pode servir a dois senhores, que ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Talvez você pense que esse texto não se aplica a você. Nós poderíamos discutir sobre o quanto de dinheiro torna alguém rico. Mas se você tem água potável na torneira, então você já é mais rico do que as gerações passadas, que tinham que buscar água no poço, no rio. Se você tem comida na mesa hoje, você faz parte de uma porcentagem da população mundial que é considerada rica por aqueles que nem isso têm. Riqueza é algo relativo. Ganhamos muito ou pouco, temos que cuidar para que o dinheiro ou a falta dele não consuma com a nossa vida. Mas como eu posso cuidar do dinheiro? Uma das ferramentas básicas é fazer um orçamento familiar. Fazer orçamento é identificar o que se ganha e o que se gasta. Fazer orçamento é dizer ao seu dinheiro o que ele tem que fazer, ao invés de ficar perguntando onde é que ele foi. Através de um orçamento, você tem melhores chances de ser dono do dinheiro e não vice-versa. Conhece alguém que não tem controle sobre seu dinheiro, que gasta tudo o que ganha? Pois é, espero que não seja você. Provérbios 25:28 diz que o homem sem domínio próprio é como uma cidade derribada sem muros. Ou seja, uma pessoa sem controle financeiro está mais suscetível a arruinar a própria vida. Ganha e gasta, ganha e gasta. Hoje em dia, se discute muito sobre redistribuição de renda. Se questiona por que as maiores riquezas estão nas mãos de 1% da população mundial. Se discute como redistribuir esses recursos, mas ninguém sabe como eficientemente distribuir dinheiro sem que ele volte aos bolsos dos mais ricos quase que imediatamente. Eu não pretendo resolver esta questão aqui, mas com certeza viver dentro de um orçamento ajudaria muito nesse processo. A Bíblia fala claramente sobre orçamento em Lucas 14:28, quando enfatiza a necessidade de planejar antes de gastar. Orçamento é um planejamento financeiro para as despesas a curto, médio e longo prazo. Os gastos do dia a dia, tais como alimentação, medicamentos, transportes, são valores que precisam ser contemplados a curto prazo, por exemplo. Já os planos para comprar ou trocar de carro, sair de férias, entram nos gastos a médio prazo. A longo prazo está o investimento na casa própria. Visualizar os gastos a curto, médio e longo prazo nos ajudam a estabelecer prioridades e trabalhar para realizar mais com o que ganhamos. Mas, infelizmente, fazer orçamento familiar é um ponto fraco na nossa população. Apenas 25% dos brasileiros fazem orçamento. Os outros 75% não fazem por preguiça, por falta de conhecimento ou por medo de fazer cortes e perder privilégios. Mas a falta do controle entre o que se ganha e o que se gasta resultará em endividamento, e o Brasil já chegou a índices de 74%. Por endividamento, eu me refiro a contas futuras e contas vencidas, que muitas famílias não terão condições de saldar. Quantas famílias estão presas ao ciclo vicioso de trabalhar só para pagar contas? Terminam o mês empatados, não têm liberdade para mais nada, não sobra para tirar férias, não conseguem separar reservas financeiras, não têm investimentos e muitos vivem com a consciência pesada por não serem fiéis nos dízimos e ofertas. Fazer orçamento pode ser doloroso quando os recursos são poucos, mas continuar sem orçamento é andar no escuro. É como lutar vendado contra um Mike Tyson. Viver sem orçamento é abrir a guarda aos ataques da mídia, que dizem que você tem que ter isso ou aquilo. O próprio Tyson, que acumulou mais de 300 milhões de dólares, declarou falência com uma dívida de 30 milhões. Ele teve dinheiro, mas não teve controle sobre o seu dinheiro. Ele abriu a guarda, ficou vulnerável e foi nocauteado pela própria irresponsabilidade. Não caia na maldição da comparação. Quando nos comparamos com os outros, concluiremos ser melhor ou pior do que eles. Isso não agrada a Deus. Pare de olhar a grama do vizinho. Não fique comparando carros, casas, fotos das férias nas redes sociais.
Existe um conselho em 1 Coríntios 15:33 que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes, nossa vulnerabilidade está nas amizades. Você não precisa comprar as mesmas coisas, viver as mesmas experiências. Salomão já avisou que tudo é vaidade. Tome cuidado. Chame sua família para entrar no ringue e faça um planejamento financeiro. Se você é casado, abra a realidade com seu cônjuge sobre as entradas e saídas da família. Afinal, vocês são uma só carne. Lembre que vocês prometeram estar juntos na riqueza e pobreza. Sejam transparentes quanto ao que cada um ganha e gasta. Os filhos que já têm renda não devem viver às custas dos pais. Quem gasta tem que ajudar a ganhar ou economizar. Se todos tiverem conhecimento da realidade financeira, a cooperação vai ser maior. Fazer orçamento juntos melhorará a comunicação na família, pois cada um poderá expressar sua opinião. Os integrantes se sentirão valorizados e pertencentes ao núcleo familiar. A família valorizará mais cada esforço feito pelo pai, pela mãe, cada um, seja dentro ou fora de casa. Todos assumirão o compromisso de fechar torneiras, tomar banhos mais curtos, apagar as luzes, reaproveitar alimentos, economizar combustível. Fazer planejamento juntos aliviará o fardo daqueles que se sentem mais pressionados a prover o sustento em casa. E quem não tem renda se sentirá útil ao economizar e contribuir em tarefas domésticas. Então pegue uma folha de papel e comece o seu orçamento. Faça 2 colunas, uma para receitas e outra para despesas. Na coluna das receitas, coloque os valores dos salários de quem contribui na sua casa. Se for autônomo, faça uma média dos últimos 3 a 6 meses de salário. Some todas as receitas, salários, aposentadorias, aluguéis e outras rendas. Depois, na coluna das despesas, anote os valores dos dízimos, ofertas, moradia, água, luz, gás, telefone, alimentação, saúde, escola, transporte, roupas, medicamentos, mesadas, impostos, seguros, lazer e outros. Esta visão geral revelará muito sobre as prioridades da sua família e as áreas que precisam economizar. Mas também você perceberá onde estão os recursos que sua família precisa para realizar mais. Após discutir ajustes com a família, calcule a diferença entre as receitas e despesas. Esta diferença será seu fundo de reserva mensal. Agora você já poderá planejar realizar outros sonhos da família. Isso mesmo, voltar a sonhar. Deus quer realizar muitos desejos do nosso coração, segundo o Salmo 37, verso 4. Ele nos desafiou a explorarmos todo o nosso potencial quando nos mandou crescer e multiplicar. Deus investiu vida, força, inteligência e habilidades em cada um de nós. Ele quer que os sonhos sejam transferidos do coração para o papel e então para a prática. Persevere, amigo. Entre as razões pelas quais não temos sucesso em nossos empreendimentos está sonhar com o objetivo, mas esquecer do processo. E o processo envolve orçamento. Nós desistimos do processo quando não obtemos resultados rápidos. Persevere no processo, seja fiel ao orçamento e você chegará ao seu objetivo. Não caia refém dos seus impulsos. Muitos inviabilizam seus sonhos. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantar milho, vai colher milho. Se você plantar gastos impulsivos, vai colher dívidas desnecessárias. Deus quer que você colha sonhos. Aprenda a economizar com responsabilidade e gastar com alegria. Quando você faz seu orçamento e define quanto pode gastar, você o fará com mais sabedoria e prazer. Então seja feliz, amigo, mesmo no pouco. Seja livre. Viva simples, mas durma em paz. Unam-se como família, coloquem Deus em primeiro lugar, consagrem seus sonhos a Deus e realizem juntos para a honra e glória dele. Sonhe e persevere no processo. Não caia na maldição da comparação. Faça orçamento familiar e que Deus lhe abençoe. Um grande abraço.